Fluminense, no primeiro tempo, errou muito tecnicamente, depois melhorou um pouco no segundo. E uma coisa que a gente falou muito assim durante a transmissão foi que você foi fazendo as substituições, mas manteve o Hudson e também o Henrique, apesar deles não terem explorado muito, até mesmo o contra-ataque. Não seria o caso, talvez, de um dos dois terem saído, o Fluminense povoar e marcar um pouco mais em cima, para tentar recuperar mais essa bola, sendo que isso aconteceu até algumas vezes? Primeiro, boa noite. Não, eu concordo com você em relação ao primeiro tempo. Realmente a gente não conseguiu, com a posse, né, criar as dificuldades que uma defesa baixa, que um bloco baixo precisa, para que você possa criar oportunidades de gol, lances perigosos, finalizações. E já no segundo tempo foi bem diferente. Além da posse, a gente conseguiu produzir situações claras de gol. Até antes de fazer o próprio gol, a gente saiu uma na cara com o Miguel, criou situações importantes, fez o gol e o jogo estava totalmente controlado. Se a gente for avaliar pela estratégia e pela perspectiva, foi muito proveitosa, porque eles foram uma vez no segundo tempo e a estrutura defensiva ou a estrutura de toda a equipe coletiva produziu para que eles não fossem, e o gol, a gente sabe como é que a gente tomou o gol? De uma cobrança de lateral. Não foi de contra-ataque, não foi porque nós estávamos com 2 ou 3 a mais, ou 4 a mais. Foi de uma situação que nós evitamos até o contra-ataque, e por isso que estávamos no segundo tempo criando o volume, porque bem estabilizado para que a gente pudesse dar amplitude e liberdade de movimentação para os jogadores, para os outros jogadores de frente que nós colocamos. Não custa lembrar que Evanilson estava dentro de um planejamento para jogar 25, 30 minutos, Marcos Paulo de 45, talvez menos. Então a gente ainda está colocando jogadores nesse exato momento decisivo ainda de Sul-Americana para estrearem, mas foi bom que eles entraram e entraram bem. Então são jogadores importantes para o grupo. E que pena que num jogo onde o adversário se propôs a defender e teve uma bola, ele conseguiu o gol. Então a gente tem que ficar muito mais com o segundo tempo do que o primeiro, e essas correções elas vão acontecer, essa evolução elas vão acontecer no decorrer dos treinamentos, dos jogos, para que a gente consiga fazer 90 minutos muito próximo daquilo que fizemos no segundo tempo. Aqui, Odair, boa noite. Você fala que a evolução vai acontecer, mas ao mesmo tempo também isso vem sendo obviamente debatido, o tempo curtíssimo de pré-temporada também para poder treinar entre os jogos, né? Você teve um jogo contra o Boa Vista aqui no sábado, regenerativo no domingo, só pôde treinar para esse jogo especificamente ontem. E aí são 2 jogos já com resultados ruins em sequência. Sim. Quanto que essa dificuldade para conseguir desenvolver as suas ideias, para conseguir colocar elas nos treinamentos, tem ali só basicamente 2 horas antes do jogo para colocar elas, e tem jogo decisivo um atrás do outro. Quanto você acha que isso pode ter influenciado nessas 2 últimas atuações, principalmente no resultado de hoje? Não, isso influencia na sequência realmente, mas todos têm esse tempo. Nós que estamos construindo uma nova equipe, temos mais dificuldade ainda, porque temos menos entrosamento, temos menos peças que ano passado estavam aqui no processo, né? Então é uma construção ainda mais lá da base, mas eu acho que a gente tem apresentado muitas coisas interessantes. Claro que tem coisas com dificuldades que isso faz parte e está dentro de uma normalidade, né? Tu vê hoje Evanilson, depois de 6 jogos, Evanilson e Marcos Paulo, que lá no início talvez iniciariam a primeira partida, só puderam entrar hoje 30 minutos, 35, outro 45. O Caio não conseguiu nem estrear. A dificuldade do treinamento é o seguinte: quando você joga e tem esse tipo de situação, você não consegue treinar os caras ao mesmo tempo. Eu comentei com eles ontem. Os jogadores que a gente treinou do domingo, alguns a gente teve que recuperar. Na segunda-feira a carga tem que ser diferente para um do que é para o outro grupo. E aí você tem na segunda, domingo e segunda, você tem na segunda, mas também não pode fazer muita carga, que é o tempo que você tem para colocar todos dentro daquela inicial. É uma dificuldade, mas eu como treinador sei disso, nós todos sabemos disso, e nós estamos tentando superar elas
com qualidade, com entrosamento, com conversa, com vídeo e com a possibilidade do tempo que a gente tem de treinar. Vai oscilar em algumas vezes, vai ter uma situação que a gente precisa corrigir, mas como eu falo e falei na vitória, a gente tem que estar sempre apto a corrigir para a próxima partida. Mas eu acho que no contexto geral das 6 partidas, tem muito mais situações positivas do que negativas. Oi, aqui. Boa noite. Você já atuou outras vezes com Miguel e Nenê como centroavante, tendo a opção do Marcos Paulo e do Evanilson. Evidentemente, vieram de lesões, ainda não tinham estreados, mas eu queria saber o seguinte, talvez se você pudesse mudar um pouco o jogo, por exemplo, daria para você colocar um 45 minutos e o outro 45 minutos para o Fluminense ter centroavante durante todo o jogo, ou isso não foi pensado, ou não teria essa condição de acontecer? Não entendi direito, por favor, repete, por favor. É que você jogou sem digamos, uma referência, um jogador daquela posição. Sim. A minha pergunta é, daria para Marcos Paulo e Evanilson jogarem dessa forma os 90 minutos? Um 45, outro 45? Deixa eu explicar, aproveitar a oportunidade dessa tua pergunta para explicar para vocês e para o nosso torcedor o seguinte. O Marcos Paulo e o Evanilson fizeram 3 treinamentos com bola. 3. Se tu me perguntasse, que o departamento médico, o departamento de fisioterapia, a fisiologia, a parte física, fez uma recuperação fantástica com esses 2 jogadores. Não eram nem para eles estarem em campo, pela lesão que tiveram, mas a competência dos departamentos fez com que esses jogadores antecipassem essas possibilidades, mas também com 3 treinamentos com bola, dentro desses treinamentos, não participando ainda integralmente de todos os treinamentos, olha a dificuldade que é. Então eles não estavam... A gente poderia iniciar com eles, mas certamente saberíamos, por todo o processo que a gente sentou, conversou, um jogador que está há muito tempo, que não conseguiu fazer a pré-temporada, que treina 3 treinamentos com bola, ele ia afogar, ele ia sentir a parte de ritmo muito mais forte nesse primeiro tempo e talvez não pudesse nem fazer 45 num bom vigor. Tanto que os 2 sentiram o segundo tempo. Se você vê, eles entraram com muita vontade, com muita movimentação, mas logo que com o passar do tempo eles também foram perdendo o ritmo. Então você imagina isso no primeiro. Então estava tudo bem dentro do planejamento. Que bom ainda que a gente conseguiu botar eles esse tempo e que eles conseguiram dar boa resposta técnica, física, mas eles vão evoluir muito ainda, né? Então foi tudo muito bem pensado, planejado, deu certo nesse sentido e quero aqui parabenizar publicamente aos departamentos por toda essa recuperação dos jogadores que não eram nem para estar no jogo de hoje. Daí, tudo bem? Pois não. Boa noite. Boa noite. É início de ano, você também está chegando ainda no Fluminense, se ambientando ao clube, conhecendo jogadores, tem gente chegando, tem gente que ainda nem estreou, mas a Sul-Americana é o campeonato internacional do Fluminense na temporada e calhou de já jogar logo nesse início de ano. O quanto te preocupa saber que no jogo de voltas a vantagem agora, por menor que seja, deles, né, do time adversário, já que o 0-0 é do time chileno? Teoricamente a vantagem era nossa aqui, né? Teoricamente era nossa, empatamos o jogo. Num chute, numa finalização de um time. Então, teoricamente, não era para ter empatado o jogo. E, teoricamente, nós vamos para lá sem nada resolvido. Nós vamos para lá com todas as condições de buscar a classificação. Agora, nós temos que nos aproximar 90 minutos daquele segundo tempo, do segundo tempo que a gente fez. Aí, certeza que a gente tem maiores ou grandes possibilidades de fazer o resultado lá e condições de fazer o resultado lá e classificar, tanto na teoria como na prática daí. Sim. Boa noite. Você falou bastante do Marcos Paulo, falou do Evanilson e falou que você gostou mais para ficar com o segundo tempo do que com o primeiro. Você atribui esse segundo tempo melhor às mudanças dos jogadores, a própria entrada do Marcos Paulo, do Evanilson e também do Michel, ou as mudanças táticas que foram feitas? A mudança de um jogador pelo outro, ou a mudança tática que foi feita dentro do time mesmo? Não, eu acho que os jogadores que entraram bem, Marcos Paulo, Evanilson e Michel, e é assim que a gente precisa dos jogadores que estão à disposição, para que eles possam ajudar sempre
e eles conseguiram hoje, mas no segundo tempo, coletivamente, a gente errou bastante, né? Alguns passes, algumas situações até de início de construção, e principalmente na parte de definição lá, a gente apressou um pouco o jogo, a gente acelerou um pouco mais, nós marcamos bem, nós pressionamos, quando perdemos a posse, o nosso pé de pressiona foi muito, muito bom no primeiro tempo, mas a nossa produção em termos de troca de passe, de desequilibrar, de movimentar o jogo, foi pouco. A gente apressou demais e errou bastante. Esse número de passe fez com que a gente tivesse menos posse, menos possibilidade de triangular, que é uma característica da equipe, dos jogadores. O adversário também tinha mais energia para marcar no bloco baixo, e quando você enfrenta uma situação tão definida assim, com bloco baixo de marcação, agressivo no setor, no homem da bola, você precisa dominar bem, passar bem, circular bem essa bola, driblar, quebrar essa linha. E no primeiro a gente teve mais dificuldades nesse sentido coletivo, e no segundo a gente produziu melhor essas ações. Isso tudo vai aumentando, vai melhorando com o entrosamento, com mais tempo de treinamento, com mais conhecimento dos jogadores, essas situações vão melhorando. Pergunta para o Hudson. As dificuldades que ele viu no time adversário, a gente conhecia pouco, né? Acho que depois dessa partida ele já pode falar melhor do que achou do rival chileno. A gente viu um time que atacou pouco aqui e que deve sair mais para o jogo nessa segunda partida, jogando em casa. Se isso pode acabar favorecendo o Fluminense. E também como é que fica a confiança de vocês, jogadores, para fazer essa segunda partida, sabendo que vai precisar vencer para seguir na Sul-Americana ou um empate com o maior número de gols. O fato deles saírem mais para o jogo, provavelmente na segunda partida, pode favorecer? Os jogos sul-americanos, de competições sul-americanas, ele tem uma característica diferente. São jogos de mais vigor físico, são jogos, digamos, mais pegados, com catimba. Você vê que é um time catimento, que por mais que o corpo técnico nosso tenta passar as informações do time adversário, era um time desconhecido, que se formou agora, fez apenas 2 jogos. Então a gente conhece o time durante o jogo mesmo. E o primeiro tempo eles causaram muita dificuldade, muito também pelos erros nossos, como o professor falou, erros de construção, de saída de bola, e impor um ritmo de marcação mais forte também no primeiro tempo, o que não ocorreu no segundo, onde que a gente conseguiu se impor mais, conseguiu ter mais tranquilidade para construir a jogada, para criar as chances de gol. E isso é uma característica de competições sul-americanas. Agora, o Fluminense mostra muita força de buscar a classificação lá no Chile. A gente sabe da dificuldade, sabe da qualidade do time deles, mas o Fluminense tem total de condições de buscar a classificação lá, mesmo sabendo das dificuldades. Odaí, boa noite. Apesar do pouco tempo para trabalho, para treino e tal, o Fluminense agora vai pegar uma sequência meio ingrata, né? Que não tem muito... As pessoas não vão estar muito preocupadas muito com isso daí, né? Que eles querem saber mais do resultado, que é contra o Botafogo, que é para garantir a semifinal na Taça Guanabara, e já tem logo o Motoclube logo na sequência, né? Como é que você está pensando, principalmente agora, esse jogo do Botafogo, que não dá para poupar muito, né? Não sei como é que você já está isso na sua cabeça. Você está pensando em poupar ou vai ter que ir com força máxima para não correr o risco de depender dos outros? Assim, não está preocupado, não, mas deveria se preocupar, porque só produzindo isso é que você vai conseguir o resultado, né? Se você não evoluir nesses aspectos e não produzir e não evoluir, certamente os resultados não vão vir. Os resultados até agora aconteceram porque a gente produziu também, muito mais coisas positivas do que negativas, mesmo com tudo isso que a gente sabe de dificuldade. Quando a gente lembra, quando eu falo sobre isso, eu não estou aqui dando desculpa. Não estou aqui querendo jogar para isso. E tem determinado tempo também que acabou, porque não tem mais o que fazer. Agora, mágica ninguém faz. Aqui ninguém está aqui fazendo mágica no futebol profissional. Com 7 treinamentos, com jogo de 3 em 3 dias, pode perguntar para qualquer profissional que ele vai te falar isso.
Agora, a gente sabe que é para todos, então nós temos que superar as situações. E nós tivemos outros problemas, que talvez alguns não tiveram. Lesões, situações de inscrição, que talvez lá atrás os jogadores pudessem ter jogado as primeiras partidas juntos para criar um entrosamento maior. Não deveria, mas todos deveriam saber que é uma construção de uma equipe nova. A gente precisa frisar isso, porque ela precisa de tempo. Não se constrói nada sólido da noite para o dia no futebol. Então, a gente sabe que em algum momento pode oscilar. Até se você pegar pelos resultados até agora, dos 6 jogos, foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Empate ruim, porque num jogo decisivo. Derrota ruim, porque já poderia ter confirmado a classificação. Né? A gente sabe de tudo isso. A gente tem a leitura bem clara das coisas. Agora a gente precisa ter calma também, porque senão a gente passa a querer fazer coisas que talvez a gente vai dar um salto maior do que a perna e aí cria mais dificuldade ainda. Então, sabendo daquilo que a gente precisa evoluir, trabalhar, nas vitórias eu falei a mesma coisa, eu não vim aqui na vitória dizendo que nós tínhamos encontrado a equipe, tínhamos definido uma situação ideal de prosseguir, não, porque ainda não é. Vai chegar um momento para isso, vai chegar um momento para cobrar isso. Claro que nós internamente precisamos responder com o resultado. E tentando o melhor desempenho possível coletivamente, porque é assim que eu acredito. Com o melhor desempenho, com a ideia bem constituída, tu está mais próximo de conseguir os resultados, porque foi assim que aconteceu nessas 6 partidas. Sobre Botafogo, jogo decisivo. Na sequência, nós vamos buscar nossa classificação, mais um jogo decisivo. Copa do Brasil só tem uma partida. Volta do Sul-Americana. É isso. E é para isso que nós temos que estar preparados. Continuar fazendo as coisas boas e evoluir naquilo que a gente precisa evoluir. O mais rápido possível. Com tempo para treinar ou sem tempo para treinar. A gente precisa encontrar e vai encontrar e está encontrando formas e soluções para que a gente possa sempre melhorar, estancar uma situação que cria dificuldade para nós coletivamente. Esse grupo trabalha muito, dá uma resposta muito positiva nesse sentido, para o pouco tempo que a gente tem juntos. Era para estar com muito mais dificuldade, mas tem superado até as expectativas em relação a isso. Boa noite, Odair. Aqui do lado esquerdo. Na última coletiva, depois da derrota, você disse que o que você achou pior na equipe foi a lentidão nas transições, nos passes, nas trocas de passe. Você testou alternativas, tanto de jogadores como de opções táticas. Queria saber o que você viu de diferente hoje, se você acha que melhorou, que evoluiu nesse sentido, e se você acha que ainda pode melhorar, e dependendo com mudanças táticas ou de jogador. Se hoje o que você viu principalmente no primeiro tempo, que foi o mesmo time que começou contra o Flamengo, se eles deram uma resposta diferente ao que você esperava. Assim, se nós pegar os dois jogos, esse mostrou uma característica do adversário muito próxima, né? Os dois com bloco baixo de marcação, nós com a posse de bola, nós com o controle do jogo, no pré-domínio do jogo, e nós tivemos dificuldade no primeiro e melhoramos no segundo. Não foi isso, essa é a leitura. Então, a gente já consegue também visualizar uma leitura dentro de um adversário que está montando uma estratégia contra a gente. Não tinha acontecido, a gente jogou a primeira partida fora, né? Depois joga um clássico, há um enfrentamento. Então, apareceu essa situação nova para nós agora. Então, a gente vai criar alternativas, precisa criar alternativas, para quando encontrar nos próximos adversários situações semelhantes, a gente encontre soluções diferentes. Eu acho que no segundo tempo hoje a gente já conseguiu soluções diferentes do que no outro jogo, e com características diferentes, talvez, né? Com posicionamento diferente. Essa é a evolução e o crescimento que a gente vai tendo fazendo esses enfrentamentos e tendo essas dificuldades. Você acha que porque você usou o mesmo antídoto, né? Você colocou uma referência no ataque. Foi a mesma resposta ou você achou que foi diferente? Eu acho que são poucos jogos nesse sentido para dizer, mas muda a característica, né? Você consegue ter um cara que tem uma movimentação de armação e outro para dar profundidade. Talvez com os dois jogadores com a característica de meias, os dois produzem essa situação de movimento muito próximos e a gente perde um pouquinho de profundidade. Talvez seja uma das situações que a gente precisa
criar essas movimentações. Mas como eu te disse, isso também precisa de tempo para treinar. Eu preciso ter os caras juntos, eu preciso ter os caras à disposição para a gente ir criando esse tipo de movimento e se visualizando para fazer esses movimentos dentro do campo. Então, eu acho que dentro daquilo que todos esses jogos nos apresentou, eu acho que a gente foi conseguindo passar as barreiras, as situações que os adversários foram nos impondo, e já também vai clareando situações para os próximos jogos. Aí, se vai ser com características diferentes, se vai ser com uma referência, se vai ser com um jogador, soluções diferentes que a gente vai buscar. Boa noite, Odair, tudo bem? Até em cima disso que você respondeu, primeira vez que você repete a escalação, essa mesma escalação do Fla-Flu, que também teve o Fluminense também naquele jogo também teve o primeiro tempo um pouco, criou pouco. Você acha que do que você tem hoje em dia com as lesões, com os desfalques, enfim, você acha que é a melhor escalação que você tem hoje em dia, que você usou tanto no Fla-Flu quanto hoje, inicialmente? Não, todas as escalações, quando eu coloco, é a melhor que tem à disposição naquele momento. Eu já falei isso uma vez, eu não trabalho com 10 jogadores, eu não trabalho com 12 jogadores, porque se fosse trabalhar com 10 jogadores, não precisava ter 32 no plantel. Né? Não precisava ter esse investimento todo. Eu trabalho com 32, 34, 36 jogadores, os valorizo todos os dias na minha forma de treinar, nos meus métodos de treino, para que todos possam treinar ao mesmo tempo, o mesmo conceito, e jamais não faria isso em todos os outros sentidos. Então, eu sei da necessidade do grupo, um time forte necessita de jogadores que possam estar naquele momento jogando, então pode ter certeza que o time que eu colocar domingo é o mais forte na nossa visão, na nossa avaliação, é o mais forte em todos os aspectos para que ele possa entrar no campo, representar nós todos que estamos aqui trabalhando, nosso torcedor, e que a gente possa conseguir a vitória. Odair, boa noite. Você fez um pronunciamento agradecendo ao departamento médico pelo fato do Evanilson e do Marcos Paulo estarem em campo hoje. Você acredita que até para o jogo de volta eles já vão estar 100% fisicamente ou pelo menos disponíveis para mais minutos? Vão estar melhores, né? Porque você imagina que eles fizeram, olha, três trabalhos com bola. Eles foram evoluindo gradativamente, com todo o cuidado, dentro dos protocolos que os departamentos têm, com toda a segurança, porque você já imaginou se né, nessa recuperação a gente machuca novamente. Então foi feito todo um protocolo, todo um cuidado, e por isso que eu parabenizo, porque dentro de uma normalidade esses jogadores talvez não eram nem para estar hoje à disposição, né? E estiveram à disposição, puderam estar ali 40, 35 minutos, porque são jogadores do nosso grupo que são importantes. Hoje eles não iniciaram, em algum outro momento eles vão iniciar, e todos são importantes. Nós, de estar sem os jogadores que não puderam ser inscritos lá no início, nos causou dificuldade, né? Não possibilidade de botar esses caras a jogarem juntos já lá no início. As lesões também, então só agora as coisas estão começando a ficar praticamente com quase todos os jogadores do grupo à disposição. Isso é bom para que eu possa trabalhar e também visualizar possibilidades diferentes nas circunstâncias que vão aparecendo. Então, com certeza eles estarão melhores para a próxima partida e com certeza estarão melhores para o jogo de volta da Sul-Americana. Odair, aqui rapidinho, em relação ao Ganso, se você já vai poder utilizá-lo no domingo contra o Botafogo, e também sobre o Fernando Pacheco e o Ayrton Silva. Não digo nem para o domingo, né, até porque eles precisam ainda de ambientação com o elenco, mas para a própria Taça Guanabara, semifinal e final, eles precisam estar inscritos, se não me engano, até a quinta-feira. A diretoria chegou a passar para você... o Carioca até quinta? Para a Taça Guanabara. Sim. A diretoria passou alguma coisa para você que eles estarão inscritos para as fases mais agudas? A direção está fazendo todo o esforço para que aconteça isso. A situação do Ganso nós vamos visualizar também da mesma forma que o fizemos com o Marcos Paulo e Evanilson, para que quando o Ganso estiver à disposição esteja bem, né? Esteja se sentindo fortalecido para que ele possa jogar seu futebol. O departamento, como eu disse, eu não fiz o elogio porque realmente são profissionais muito competentes, e então eu vou conversar com todos para ver a situação de cada um. Tomara, como eu dei a resposta anterior, tomara que o mais rápido possível a gente possa contar com todos os jogadores à disposição para que eu possa treinar todos juntos e aí usá-los da melhor forma, buscando uma equipe forte, um grupo forte para a gente seguir aí nesses desafios que a gente tem pela frente e que a gente consiga ultrapassá-los, né?
e seguir nas competições, tanto no Carioca quanto na Sul-Americana e Copa do Brasil.